Olá a todos, chegamos nesse momento final do nosso TCC, do nosso produto 3, que é talvez um dos produtos mais importantes do TCC, porque é agora que vocês vão falar um pouquinho do marco teórico, também chamado de revisão de literatura. Vocês vão falar aquilo que os doutrinadores, aquilo que outros autores estão falando sobre esse tema que vocês escolheram. Logo nas nossas primeiras aulas, lá na sala, né, na nossa sala presencial, falei para vocês que aqui na monografia que vocês vão fazer no semestre que vem, vocês não precisam criar nada, vocês não precisam inovar o direito, vocês não precisam criar uma tese nova. Não, na verdade, vocês vão fazer um apanhado de tudo aquilo que outros doutrinadores e outros autores estudaram sobre o tema. Então, vocês simplesmente vão pegar esses doutrinadores e falar o que esses doutrinadores dizem, o que eles estudam sobre o tema que vocês escolheram, e, claro, colocando as suas opiniões, dizendo que lado que você concorda, que posição que você discorda. Então, como eu disse para vocês lá no início, a monografia é basicamente isso, é uma revisão de literatura, é você colocar, então, o posicionamento de um autor, o posicionamento de outro autor. E agora, depois que você já fez a sua justificativa, que você já falou por que o seu trabalho é relevante, você já tem uma problemática, você já tem hipóteses, você já tem objetivos para estudar, nada mais do que você trazer, então, para o seu orientador, afinal é ele que vai ler o seu projeto, ele que vai te ajudar a montar esse quebra-cabeça, que é a monografia, mas um quebra-cabeça muito fácil, tá? Um quebra-cabeça só nove peças. Então, ele que vai te ajudar, ele vai ler, mas ele precisa saber o que outros doutrinadores, o que os doutrinadores, o que os estudiosos, o que a jurisprudência tem se manifestado acerca desse tema que você quer trabalhar. Então, como nós fazemos esse produto 3, não é? Esse marco teórico? A gente não tem mistério. Eu fiz aqui para vocês, para facilitar, que eu vi que vocês olham muito mais os slides do que todos os documentos que eu deixo para vocês, não é? Já percebi isso. Então, eu já percebi que vocês fazem assim, não é? Assistem mais aos slides do que aos textos que eu deixo. Então, eu fiz um slidezinho aqui para tratar desse marco teórico, o cronograma e as referências bibliográficas. Como eu disse, esse produto 3 é o produto mais importante, porque é ali que você vai realmente escrever sobre o tema que você quer tratar. Tá? Você já tem a problemática, você já tem as hipóteses, ou seja, fazer aquele exame de futurologia, né? Aquilo que você pretende, você acha que pode chegar a um resultado, você já tem tudo isso, mas agora eu preciso saber o que os doutrinadores, o que a nossa jurisprudência, ela também tem falado sobre esse assunto. Aqui no marco teórico, vocês devem dar preferência sempre por doutrinadores, tá bom? E outros estudos, tá bom? E outros estudos, não se manter somente a jurisprudência, você vai trazer uma ou outra, se for o caso. Mas você precisa trazer os doutrinadores, é aquilo que nós chamamos de autores basilares. Quem são os principais doutrinadores sobre o assunto? Digamos que o seu tema seja um tema constitucional. Se seu tema é um tema de direito constitucional, você vai falar de princípios. Tem vários alunos que querem falar sobre o artigo 5º, tá bom? Tem um autor basilar, um autor fundamental que você vai ter que trazer. Eu estou até com ele aqui, que ele vai servir de exemplo para a gente daqui a pouco, que é o Canotilho. Então, agora, no marco teórico, você vai ter que falar o que o Canotilho ele vai defender sobre aquele seu tema.
Ah, e aí você pode se valer também de outros constitucionalistas quando você for tratar de direito constitucional. José Afonso da Silva, você também pode trazer, que é outro autor fundamental para o estudo da Constituição. Então, quando você vai falar de determinados assuntos, você tem que se valer, então, desses doutrinadores. Você vai falar de direito de família, você não pode deixar de falar da Maria Berenice, porque a Maria Berenice ela tem umas posições divergentes da maioria dos doutrinadores. Então, a Maria Berenice é um autor que você também tem que trazer aqui no seu marco teórico, ok? E, afinal, o que é esse marco teórico? É um momento do trabalho em que você vai apresentar para o leitor a posição dos doutrinadores e dos autores sobre aquele assunto. Então, é agora que você vai falar, por exemplo, hoje mais cedo nós tivemos a aluna que falou de barriga solidária. Então, quem são os autores que falam sobre barriga solidária? O que eles têm falado acerca da barriga solidária? Então, é nesse momento, o marco teórico é justamente esse momento no seu projeto que você vai trazer. De um lado, a posição de um autor, do outro, a posição de outro autor, ok? Sem ficar nada muito extenso, é algo em torno aí de 4, 5 páginas, porque é uma introdução daquilo que vai ser tratado com mais a fundo lá na monografia, ok? Então, esse marco teórico é o posicionamento dos autores, que são esses autores basilares, com relação ao tema que você vai tratar. O que o autor A fala sobre o tema, o que o autor B fala sobre o tema, o que o autor C fala sobre o tema, como esse tema tem sido estudado na doutrina, tá? Se ele é um tema que já está muito comum, se ele é um tema relativamente novo, ok? Então, você agora, no marco teórico, você vai fazer esse apanhado, esse mapeamento do que os autores, os principais autores, eles têm falado sobre o tema que você escolheu, ok? Então, se você vai falar de direito constitucional, como eu já disse, você precisa usar, por exemplo, o que fala o Canotilho. Eu até comentei com um aluno de TCC2 que ele tinha usado muito um outro doutrinador e não tinha usado Canotilho em momento algum. Eu até comentei com ele, falei, olha, tira um pouquinho, né, desse doutrinador que você usou, que ele, na verdade, nem é um doutrinador, mas está tentando ser, não é? Tira um pouquinho o que ele tem, que você tem usado desse doutrinador, e coloque algumas menções ao Canotilho. Isso vai dar um peso maior ao seu trabalho e vai dar uma qualidade maior. Então, sempre que você for escolher determinado tema, você vai precisar usar esses autores basilares, tá bom? Nem que seja para tratar dos conceitos, tá bom? Das teorias que eles propagam. Então, você precisa falar desses autores. Então, um exemplo que eu trouxe foi constitucional, você usar o Canotilho. Se você vai falar de direito de família, você tem que falar da Berenice, da Maria Berenice, porque ela tem umas posições, às vezes ela é única doutrinadora, ela tem sua corrente, então você precisa falar desses doutrinadores. Se você vai, por exemplo, falar de direito administrativo, você tem que falar do clássico, não é? Do clássico é o Celso Antônio Bandeira de Melo. Então, são esses autores que você não pode deixar de citar. E agora você vai ter de citá-los, tá bom? Então, é o ponto do trabalho, o marco teórico, e você irá apresentar esses autores e esses estudos que você já leu ou que você está lendo e que ajudaram a você a escolher o tema e a compreender como vai desenvolver esse tema no TCC. E aí você me pergunta, mas professora, como que eu vou fazer isso, não é? Primeiro, por onde começar? Pela organização, bom? Então, a organização é a forma como você vai começar. Como você vai fazer essa organização? Não tem mistério, ok? Você vai pegar o seu tema,
Qual é o seu tema? Pode ser o título lá do seu tema ou na parte que você delimitou. É melhor você ir lá para a delimitação do seu tema. Com base na delimitação do seu tema, você vai escolher aquelas palavras-chave, ok? Então, você vai escolher as palavras-chave. Ah, direito constitucional. Ah, mas o que você quer falar em direito constitucional? Você quer falar sobre garantias e direitos? Você quer falar sobre o artigo 5º, mas que ponto do artigo 5º? Ah, eu quero falar sobre liberdade de expressão. Meu tema, então, vai ser liberdade de expressão e fake news. Até que ponto a liberdade de expressão, tá bom? Ela pode se confrontar com a vinculação de notícias falsas. Então, digamos que esse seja o meu tema. Então, direito constitucional, meu tema, eu vou falar lá do Canotilho, eu vou falar o que ele diz da Constituição, vou pegar o que é o conceito de liberdade de expressão, tá bom? Então, eu vou me basear lá no Canotilho. Então, eu vou escolher essas palavras-chave que estão lá na delimitação do meu tema. Então, as palavras-chave aqui para o exemplo que eu vou dar para vocês, que é a liberdade de expressão, até que ponto vai a liberdade de expressão em face da vinculação de notícias falsas. Então, eu vou pegar quais são as palavras-chave: liberdade de expressão, Constituição e notícias falsas, fake news. Então, eu peguei o meu tema, ok? Eu delimitei o meu tema e agora eu vou selecionar aquelas palavras mandatórias, aquelas palavras que vão me auxiliar a descobrir o que os autores têm falado sobre determinado tema. Quando eu disse para vocês que o tema da sua monografia tinha que ser algo que você gostasse, de uma disciplina que você gostasse, é porque você vai ter que estudar sobre aquele assunto. Então, você vai ter que ler, você vai ter que passar algumas horas se organizando. Eu também falei que quanto mais tempo você passar se organizando, menos tempo você terá lá na monografia. Então, agora é a fase da organização. Então, você vai se organizar. Então, você vai pegar o seu tema, que você já escolheu, a sua delimitação desse tema, vai selecionar as palavras-chave, os autores basilares daquele assunto. Então, você já teve aula de direito penal, você já sabe quem são os principais autores do direito penal. Eu não vou citar qualquer autor, eu vou pegar lá os meus autores basilares, eu vou pegar aqueles autores que são os mais importantes, tá? Então, eu seleciono, agora eu pego as palavras-chave, seleciono os meus autores basilares, vou lá nos sites de busca ou nos meus livros, que eu já tenho desses autores, ok? Então, se você já tem livros sobre aquele autor, ótimo, melhor ainda, tá? Esses livros dos autores basilares, dos temas que você gosta, é importante que você tenha, ok? É importante, vale a pena, é um investimento que você vai fazer, que se mantém, ok? Mas não, você não tem acesso à biblioteca agora, nesse momento de pandemia, então você vai fazer uma pesquisa nos nossos sites de busca. Quais são esses sites de busca? Primeiro é o Google Acadêmico. Eu disse para vocês, esqueça o Google, tá bom? Esqueça Google, Google não existe mais para monografia nem para TCC. O Google ele vai servir apenas para você fazer aquela pesquisa lá no site do Planalto, para você ter acesso à legislação, tá bom? E também o Google vai servir para você pesquisar uma jurisprudência ou outra, tá? Mas para você pesquisar doutrinadores e estudos científicos, esqueça Google. Vá para o Google Acadêmico. Eu também deixei disponível para vocês lá na plataforma Moodle um acesso que a biblioteca fez, um roteirinho que a biblioteca fez para você ter acesso às nossas revistas virtuais, que são aqueles bancos de artigos e revistas que nós temos e que nós podemos, desculpa, que nós podemos utilizá-lo
para fazer essa pesquisa acadêmica e científica. Então, você tem lá o Google Acadêmico, você tem o ProQuest, você tem a RT Online, você tem a minha biblioteca, ok? Então, vamos começar por lá, vamos começar por esses sites de buscas, ok? Vamos lá pelo nosso site de busca. Eu quero, então, fazer uma pesquisa, eu já mostrei para vocês, eu quero fazer uma pesquisa sobre fake news e liberdade de expressão. Então, eu vou lá no ProQuest, entro no ProQuest, tá aqui, tá bom? Vocês vão ver o ProQuest quando vocês abrirem, o ProQuest apareceu, ótimo. Vocês vão lá no site mesmo da faculdade, uniceplac.edu.br, descem até a opção biblioteca. Na opção biblioteca, vocês vão lá, descem, tem lá plataformas digitais, você escolhe a ProQuest e acessa, tá bom? Então, eu estou aqui no site da ProQuest e eu quero fazer a pesquisa sobre liberdade de expressão, tá? Direito constitucional, limites e fake news. E aqui eu posso escolher se eu quero algum texto, se eu quero periódicos acadêmicos, se eu quero vídeos, se eu quero áudio, se eu quero dissertações e teses. Eu vou deixar todos, porque vai aparecer assuntos mais variados. Lembrando, evite se basear em monografias. Monografias servem para uma única coisa, você ir lá, nas referências bibliográficas e ver o que aquele autor utilizou na bibliografia dele, tá bom? Então, vale você usar uma bibliografia só para você ir atrás de material, mas o conteúdo de uma outra monografia não é relevante. Você tem que se basear, então, em dissertações e teses, tá bom? Então, vamos começar. Eu quero falar em liberdade de expressão. Tá bom? Então, vamos lá começar liberdade de expressão. Opa, o que aconteceu aqui? Acho que eu saí do ar. Tá? Encontrou um problema, não é? Liberdade de expressão. Eu quero falar de liberdade de expressão. E aqui vai aparecer de tudo. Se eu quero periódicos acadêmicos, se eu quero dissertação ou tese, a data da publicação. Então, eu quero nos últimos 12 meses, digamos. Então, ele vai selecionar para mim de 12 meses. O que eu quero aqui? O tipo de fonte. Eu quero periódicos acadêmicos. Periódicos acadêmicos. Outras fontes, vamos ver o que aparece em outras fontes. Tá? Então, apareceu aqui medidas acadêmicas, essas outras fontes, pelo jeito, não é nada interessante. Tá? Vamos para periódicos acadêmicos. Letramento, a retomada da agenda revolucionária nos tempos de educação liberal, corrupção governamental e difusão do acesso à internet, 2 debates jurídicos, e aí, fazendo essa pesquisa, eu vou chegar a textos que me interessam, textos científicos, ok? Então, esses textos científicos eu vou usar, eu vou procurar nessas minhas plataformas digitais. Então, digamos que eu procurei aqui, deixa eu procurar aqui fake news. Vamos ver se fake news aparece alguma coisa mais direta, né? Tem aqui texto em inglês. Você também pode pedir para traduzir. The facts of fake news research review. Olha, esse texto aqui me interessa, tá? Aí aqui eu vou ler o resumo desse texto que me interessa. Deixa eu clicar nele. Apareceu, tá vendo? Então, aqui ele vai aparecer
Ele vai fazer o resumo dele aqui, e eu vou ler o resumo e vou ver se esse resumo desse texto me interessa. Quem é o autor, tá? Foi um jornal acadêmico, então é algo que foi analisado, foi escrito, então é algo que possa me interessar, ok? Então, esse é um tema que me interessa, tá bom? Então, aí eu vou escolher, então, esse artigo. Eu vou escolher, então, esse artigo para que eu possa lê-lo, tá bom? E eu vou separar lá na minha pastinha dos artigos que eu vou ler e depois eu vou fichar, tá? Então, eu vou incluir tudo aqui e vou continuar aqui o meu trabalho, tá? Fazendo o download aqui do meu trabalho, ok? Download feito, tá bom? Download foi feito do meu artigo. Se ele me interessa, eu vou lê-lo com calma e vou lê-lo então com calma e depois vou fazer o fichamento dele. Então, eu vou fazer isso com todo tipo, com todos os arquivos, com todos os documentos, com todos os livros que eu achar que são relevantes para o meu trabalho, ok? Então, eu vou lá eu fiz aqui um exemplo para vocês só da ProQuest, mas eu também posso utilizar esse sistema para outros bancos de dados. Por exemplo, eu deixei aberto aqui a minha biblioteca, tá bom? Eu posso vir aqui na minha biblioteca e escolher o livro que eu quero. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de direito constitucional. Vamos lá, direito constitucional. Ele vai me trazer uma quantidade enorme de livros que eu tenho acesso aqui na minha biblioteca. Tá bom? Então, ele vai me trazer aqui essa série de livros que eu vou poder consultar, tá? Direito constitucional, olha, aqui tem do Alexandre de Moraes. Então, vamos lá, eu quero pegar isso aqui do Alexandre de Moraes. Se vocês olharem o roteirinho que a biblioteca fez, lá eles ensinam, inclusive, a imprimir páginas, tá bom? Desse texto, consegue salvar em PDF. Então, lá tem várias opções e ele ensina como mexer, tá bom? Então, aqui eu estou passando rápido, depois vocês veem, tá bom? Como se faz. E eu estou vendo aqui no direito, peguei o direito constitucional do Alexandre de Moraes, tá bom? Interessante, eu quero ir lá no índice, eu venho aqui no sumário, e aí eu escolho o que eu quero falar. Direitos sociais? Não é? Liberdade de expressão, direitos e garantias fundamentais. Então, eu venho aqui, destinatário, direito à vida, direito à liberdade de pensamento, e eu vou ver tudo que o Alexandre de Moraes ele vai falar sobre esse assunto. Aí vocês vão olhar que com base lá naquele roteirinho da biblioteca, eu vou conseguir fazer então a impressão, inclusive em PDF, desse assunto aqui que o Alexandre de Moraes ele traz para mim, tá bom? Então você vai fazer isso com todas as plataformas digitais que você tem interesse, tá bom? Todas as plataformas, às vezes você quer informações que estão no CNJ, então você pode também juntar lá no CNJ, e aí o que você vai fazer? Você vai baixar todos esses arquivos que você pegou, tá bom? Então você vai baixar todos esses arquivos que você pegou e vamos voltar lá para a nossa organização, tá? Então vamos voltar lá para a nossa organização.
Então, você já tem o tema, as palavras-chave, você já fez uma pesquisa grande, você já tem seus autores basilares, você já foi nos sites de busca, tá bom? E fez essa pesquisa, e agora você vai pegar arquivo por arquivo que você fez o download e você vai fazer o fichamento desse arquivo, tá bom? Então, nesse primeiro momento, o que eu quero que você traga? Pelo menos 2 autores basilares para a disciplina, tá bom? Então, você vai pesquisar o que 2 autores falam sobre o tema geral. Então, eu quero 2 autores, um favorável e um contrário. Então, você vai me apresentar 2 autores agora, nesse momento, para o seu marco teórico. 2 autores basilares, 2 autores, um com um posicionamento e outro com um posicionamento diferente. Então, um que vai chegar a determinada conclusão da hipótese e o outro que vai chegar a outra doutrina, a outra posição da outra hipótese, tá bom? E, no mínimo, 5 artigos, tá? Então, 2 doutrinadores, ok? 2 doutrinadores basilares e, no mínimo, 5 outros autores, tá? Então, você vai fazer 5 fichamentos, mais 2 fichamentos de autores basilares. Então, você vai ter que trazer seu marco teórico com 7 pessoas, tá bom? Então, você vai fazer o fichamento. O que esse autor basilar, ele fala sobre esse assunto? E sempre que você for fazer o fichamento, você tem de lembrar de colocar o nome do autor do texto, o título da obra, se tiver edição, ano, editora e local. Por quê? Porque é super importante que você faça as citações, ok? Essa ideia não é sua. Essa ideia é do doutrinador. Eu vou falar, por exemplo, algo aqui do Canotilho, não sou eu que estou criando isso. Quem está criando isso é o Canotilho. Então, eu preciso citá-lo. Se eu não fizer isso, eu estou incorrendo em plágio, tá bom? Então, digamos que eu queira aqui falar, citar alguma coisa do Canotilho. Então, eu vou falar, olha, os direitos fundamentais, ainda abri aqui nessa parte, né? O regime geral dos direitos fundamentais. Né? Então, o Canotilho, ele vai falar que nós temos 2 regimes de direitos, regimes gerais de direitos fundamentais, tá bom? Ele vai falar aqui aí eu vou falar, regime geral dos direitos fundamentais, que é um regime aplicável a todos os direitos fundamentais, quer sejam consagrados como direitos, liberdades e garantias, ou como direitos econômicos, sociais e culturais, ok? Traz ainda um regime específico de direitos, liberdades e garantias, ou seja, uma disciplina jurídica de natureza particular, consagrada nas normas constitucionais e aplicável, em via de princípio, aos direitos, liberdades e garantias e os direitos de natureza análoga. Fui eu que escrevi isso? Não. Quem escreveu isso aqui foi o Canotilho. Ainda que eu escreva com outras palavras, quem falou isso foi o Canotilho. Então, eu preciso fazer as devidas referências, ok? Lá no workshop, a professora Daiane falou sobre referências, falou sobre plágio. Eu também disponibilizei para vocês o material da nossa instituição para como se faz as citações. Então, quando você for fazer os fichamentos, você já tem de trazer, então, o nome do autor daquele texto, o título da sua obra, a edição, o ano, a editora e o local. Tá bom? Então, você vai pegar lá uma folha do Word, vai fazer o resumo, tá bom? Do que o doutrinador A fala sobre aquele tema que você escolheu. O que o doutrinador B fala sobre aquele tema que você escolheu. Então, ele sempre se opondo, ok? Então, eu quero que você faça esse trabalho. De um lado, um doutrinador que vai ter uma posição a determinada hipótese, um doutrinador a outra hipótese.
ok? Depois você vai fazer mais 5 fichamentos de autores diversos. Tá? Pode ser autores basilares? Pode também. Eu quero no mínimo 2 autores basilares e depois mais 5 outros autores. Tá bom? Aí você vai fazer para cada texto um fichamento, ok? Depois que você fizer esses fichamentos, você vai uni-los. Isso mesmo, você vai uni-los. Você vai abrir uma nova folha no Word e vai copiar tudo que está no fichamento do Canotilho e vai colocar. Depois você vai pegar tudo que está no fichamento do fulaninho de tal, que eu peguei aqui, digamos que eu escolha o Alexandre de Moraes como um dos autores basilares, ele não é, mas tudo bem. Eu escolhi, então, o que o Alexandre de Moraes fala sobre esse tema, ok? Então, eu vou unir esses fichamentos em um fichamento só. Aí eu tenho, então, o meu marco teórico, ok? Mas não é só unir, eu preciso ler, tá bom? E fazer sentido. Então, o Alexandre de Moraes, ele, no livro tal, vai falar que minhas garantias são essas, essas e essas. Minha liberdade de expressão, minha liberdade de pensamento se caracteriza por isso e por aquilo. Canotilho, na obra Direito Constitucional e Teoria da Constituição, tem outra visão. Ele vai falar isso, isso e aquilo. E por aí vai, ok? Então, eu preciso juntar os meus fichamentos e fazer com que esse texto, novo texto que se cria, ele faça sentido. Combinado? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns modelinhos de como fazer a citação, tá? Se a citação ela é direta, o que é a citação direta? É quando eu transcrevo ipsis literis aquilo que o autor falou, tá bom? Se a citação direta ela tem até 3 linhas, eu vou abrir aspas, vou escrever o que o autor falou e vou fechar aspas, tá bom? Se essa minha citação tem mais de 3 linhas, eu vou fazer aquele recuo, tá? Eu vou fazer o recuo, vou dar no espaçamento de 4, da minha margem, eu vou dar mais um espaçamento de 4 centímetros, vou reduzir a letra, vou reduzir o espaçamento e vou fazer a citação sem aspas, ok? E aí, se eu quero falar primeiro, segundo o Canotilho, opa, foi o anterior. Opa, 10-0 para o computador. Se eu quero falar, então, de acordo com o Canotilho, eu vou abrir o parênteses, vou colocar o ano dessa obra, vírgula, a página, e o P de página, e a página que eu faço essa citação direta, ok? Se eu faço uma citação direta longa, que é essa de mais de 3 linhas, eu vou fazer ponto final, abre parênteses, Canotilho em letra alta, caixa alta, vírgula, o ano da minha obra, vírgula, página, P de página, ponto e o número da página que eu fiz que eu copiei aquela citação, ok? Então, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu estou incorrendo em plágio, combinado? E a mais importante é a citação indireta. O que é a citação indireta? A citação indireta é quando eu leio o texto de um autor, eu compreendo o que o autor fala e eu reescrevo com as minhas palavras. Eu preciso citar, tá bom? Ainda que eu leia, compreenda e escreva com as mesmas palavras, aquela ideia não é minha. Então, eu preciso citar, ok? E aí você vai fazer da mesma forma. Vai abrir, vai colocar o nome do autor, tá? Se você quiser fazer assim, ou você pode colocar a citação lá no final, abre o parênteses, caixa alta, sobrenome do autor, né? O nome do autor, vírgula, o ano, e aí eu peço para que você coloque também a página, tá bom? Então, que você também coloque a página de onde você leu aquele assunto
que o autor tratou. Ah, professora, ele falou isso em 5 páginas, e eu fiz aqui um resuminho dessas 5 páginas. Não tem problema. Coloca página 1, tracinho, 5. Fecha parênteses. Tá bom? Então, é super importante que você faça citação. O que é melhor? Citação indireta, fazer a paráfrase, tá bom? Muita citação direta empobrece o seu texto. Combinado? Então, esse é o marco teórico. É você selecionar os artigos que são relevantes para o seu trabalho, e agora eu estou pedindo apenas 7, tá? Estou pedindo 2 doutrinadores basilares e mais 5 autores, tá bom? Então, eu estou pedindo para você fichar 7 textos sobre esse assunto que você quer tratar. Você não precisa se aprofundar, tá? Esse aprofundamento você vai fazer lá na sua monografia. Agora eu preciso que você me situe com relação à doutrina. O que está sendo falado sobre esse assunto, ok? Você vai fazer esses fichamentos de qualidade, já colocando a sua opinião, ok? Você vai unir esses fichamentos, lembrando sempre das citações, das referências, é muito importante para que você não seja reprovado agora por plágio, tá bom? Então, você vai fazer essas referências bonitinhas, e aí você tem o seu marco teórico. O marco teórico não é um bicho de 7 cabeças, mas é o momento da preparação. Lembra, quanto mais tempo você passar se preparando, se organizando, menos tempo você vai gastar lá na sua monografia. Isso que você vai usar no seu marco teórico, você também vai aproveitar na sua monografia, tá? Seja lá no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, pode ser também na introdução, ok? Nada disso se perde, você vai aproveitar esse conteúdo lá na sua monografia, então não se preocupe, não vai se perder, ok? Então você, a partir de agora, vai escrever o seu marco teórico. Mas o produto 3 não é só o marco teórico, tá bom? O produto 3 também é o cronograma. O cronograma é uma organização do seu tempo. Como que você vai organizar o seu tempo para fazer a monografia? E aqui eu trouxe um modelo. Você pode fazer da forma que você quiser. Você não precisa fazer deste jeito. Você pode escolher. Seu orientador pode entender que será de outra forma, mas aqui eu fiz um modelinho, mais ou menos, de quando, por exemplo, você vai fazer o depósito da monografia, quando você vai apresentar a sua monografia, qual é o momento para você ler a fundamentação teórica em tese, esse momento aqui nesse cronograma que eu coloquei para vocês, esse momento já passou, tá? Porque esse momento já passou, porque você já teria que ter lido algo para poder fazer a sua problemática, para você poder escolher o tema, tá bom? Mas você pode também fazer o seu cronograma da forma que você entender, tá bom? Mas é uma gestão do tempo do seu projeto. Então, no mês tal, eu somente farei fichamentos. No outro mês, eu vou juntar esses fichamentos e vou elaborar os meus capítulos. Na data tal, eu vou fazer uma revisão textual. É muito importante que antes da entrega, do depósito da monografia, que você submeta o seu trabalho, a sua monografia, a uma revisão textual. Peça por uma outra pessoa ler o seu trabalho, ok? Peça para alguém, às vezes nós escrevemos, nós não percebemos os nossos erros. Quando você dá o seu trabalho para uma outra pessoa ler, ela vai ver, às vezes está faltando uma vírgula aqui, às vezes você colocou uma vírgula onde não devia. Então, é muito importante que você faça essa revisão textual antes do depósito da monografia, ok? Se você pode arcar com um revisor profissional, uma pessoa que cobra por isso, ótimo. Não significa que ele vai fazer sua monografia, não é isso. Ele vai ler a sua monografia
e vai corrigir erros de português, tá bom? Erros de concordância, que isso acontece, isso é normal. Quando nós escrevemos, nós não percebemos os nossos erros. Combinado? Então, isso é muito importante que você faça. Se o seu orientador falar, olha, leva o seu texto para revisão, ele não está te chamando de burro, não é isso. Ele só está pedindo que você leve para revisão, porque quando nós escrevemos, nós não percebemos aquilo que nós erramos, tá bom? Nós normalmente escrevemos da forma que nós falamos. Por isso, às vezes as frases saem um pouco truncadas, ok? Então, o cronograma é essa gestão, como você vai organizar o seu tempo até o dia do depósito, que no caso de vocês vai ser em novembro do ano que vem, tá bom? E quando vai ser a apresentação? Também em novembro do ano que vem. Desse ano, desculpa, ano que vem, que isso? Desse ano. Então, você vai organizar o seu tempo até lá. Então, você precisa fazer um cronograma, tá bom? E, por fim, nós teremos as referências bibliográficas, ok? Então, é um conjunto de elementos que permitem a identificação, no todo ou em parte, daqueles documentos que vocês se valeram, tá bom? Para fazer a monografia, para fazerem também o seu marco teórico, para fazerem o seu projeto de TCC, tá bom? Quais são os elementos tidos como obrigatórios, tá bom? Os elementos tidos como obrigatório em todos os textos. Autor, título e subtítulo, o subtítulo pode não ter, a edição, o local, a editora e o ano da publicação. Então, em regra, todos os textos publicados, eles precisam ter autor, título ou subtítulo, e o subtítulo, se for o caso, a edição, o local onde aquele texto foi publicado, a editora e o ano da publicação. Combinado? Eu coloquei aqui para vocês o site do MOR. mor.ufsc.br é a plataforma que eu utilizo para fazer as referências bibliográficas, tá bom? Então, o MOR é a plataforma que eu utilizo. Seja pesquisa de textos online, seja pesquisa de textos, seja referência bibliográfica de livros, tá bom? De artigos que foram publicados em coletâneas, apresentações, dados do IBGE, por exemplo, dados do CNJ. O MOR, ele, num primeiro momento, quando você olha, ele é bem complicado, mas depois você vê que ele é fácil, né? Então, é aquele susto que você leva no início, né? Nossa, eu não estou entendendo nada do que ele está falando, mas depois que você usar algumas vezes, você vai ver que ele é muito fácil. Ah, professora, mas eu não quero usar o MOR. Tá bom, você não precisa usar o MOR. Você vai usar aquele outro mecanismo que você já utiliza. Mas desde que ele esteja, tá bom? Desde que ele esteja de acordo com a ABNT 6023. Porque é na ABNT 6023 que também está lá no Moodle, lá nos documentos da disciplina, lá no Moodle, quando você entrar na nossa sala, lá do Moodle, tem lá documentos da disciplina. Lá tem a norma da ABNT, a 6023. É lá que ele vai falar como você vai fazer a norma, como você vai organizar aquela referência bibliográfica. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês. O Canotilho, tá? O Canotilho, então, ele vai ser o meu exemplo. E aí eu vou pegar autor, título, edição, local, editora e o ano da publicação. Então, eu vou lá, nome, José Joaquim Gomes Canotilho. Qual é o nome o título do meu livro aqui? Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Tem edição? Tem, é a 7ª edição. Esse livro foi publicado onde? Onde que esse livro foi impresso? Foi lá em Coimbra, tá bom? Quem é a minha editora? Quem é a editora do livro? É a editora Almedina. E que ano essa minha edição aqui que eu estou usando, ela foi publicada? Foi publicada em 2003, tá bom? Então, eu vou pegar todos esses dados, quando eu estiver fazendo o fichamento aqui do Canotilho,
Eu vou colocar todos esses dados lá no início do meu Word, ok? Porque eu sei que é o Canotilho, tá? É o livro que eu utilizei, a edição é a 7ª, é da Almedina e ele é de 2003, beleza? E aí eu entro lá no More e preencho esses dados lá no More e ele vai me dar a minha referência, tá bom? Bibliográfica. Como que eu vou colocar esse texto lá na minha referência bibliográfica? Então, eu vou colocar Canotilho, com caixa alta, José Joaquim Gomes, tá bom? Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Como esse é o título do livro, tá bom? O título do livro vai em negrito. É a minha 7ª edição, Coimbra, 2 pontos, o nome da minha editora e o ano da minha publicação. Ok? Esse é só um exemplo para vocês, porque lá o More, ele vai fazer todos os tipos que você precisar, ele tem para todas as opções, ok? E lá na norma da ABNT também, claro, tem todas as formas como você deve fazer. Vocês vão achar estranho, mas na sua referência bibliográfica, o texto não é justificado, tá? O que é o justificado? É quando ele vai do início, né, ao fim da margem. Então, lá na sua referência bibliográfica, o texto não é justificado, tá bom? Ele é alinhado à esquerda. Então, ele é alinhado à esquerda. O meu espaçamento é 0, 0 PT, então 0 antes, 0 depois. E o espaçamento entre linhas é simples. E sempre que eu for introduzir uma nova referência, eu tenho que dar um Enter. Combinado? Então, é assim que nós fazemos a nossa referência bibliográfica. Alunos, qualquer dúvida, vocês já sabem, vocês podem entrar em contato comigo. Lembrando, então, que eu quero 2 doutrinadores basilares, então vocês vão escolher 2 doutrinadores sobre o tema amplo do seu trabalho. Então, se você está falando de direito penal, você vai ter que escolher 2. Se você está falando sobre direito constitucional, você vai escolher no mínimo 2, tá bom? Se você está falando sobre direito do trabalho, você vai escolher 2 doutrinadores do direito do trabalho, e depois mais 5 outros autores, sejam eles basilares ou não, que adentram mais ao tema escolhido por vocês. Então, vocês vão fazer 7 fichamentos para esse primeiro momento, que é o nosso marco teórico, informando o que os autores têm se posicionado com relação ao tema que você escolheu. Combinado? Não deixem de fazer isso, vocês têm um tempo longo aí, pelo menos um mês, para vocês fazerem o... É julho, não é? Acho que é julho a entrega. Então, vocês têm aí até julho para fazer o produto 3. Então, façam os fichamentos. Lembrando que quanto mais você gastar tempo agora na organização, fazendo os fichamentos, menos tempo você vai gastar na sua monografia. E na monografia são apenas 3 meses. E passa muito corrido. Então, você precisa começar agora. Combinado? Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem entrar em contato comigo por e-mail. Eu demoro para responder, mas eu respondo todo mundo. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.